Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, estou meditando aqui, na palavra de Deus. Aproveitei e estou lendo esse livro aqui, ó. O templo, o sacerdote e o sacrifício, 21 dias de, para entender o lugar da visão, né? O que acontece, irmãos? Algo que me queimou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Que fala que o nosso alvo não é fazer, convertidos, mas sim fazer discípulos. Amém? E um dos exemplos que me marcou muito, foi esse aqui, que nós precisamos de um pai espiritual a quem possamos imitar, mas também precisamos de um irmão em que nós possamos caminhar conosco, e também nós precisamos de um crescimento que só poderá acontecer quando tivermos um filho espiritual, ou seja, um discípulo. Todos nós precisamos manter um relacionamento, no mínimo, com esses três tipos de pessoas. Primeiro, Timóteo. Segundo, Paulo. Terceiro, Bernabé. Né? O que significa Timóteo? Timóteo é aquele a quem estamos ensinando, instruindo, e inspirando, como a nossa experiência, ajudando Timóteo a crescer. Esse é um exemplo do Timóteo que a gente pode gerar, E crescer. Eu também cresço junto com ele, ensinando, tirando-lhe dúvidas, ajudando a resolver seus conflitos. Se você ainda não tem um Timóteo, então não está crescendo como poderia. Timóteo é simplesmente o seu discípulo. Então nós precisamos gerar Timóteos. Nós precisamos gerar realmente pessoas que nós precisamos dedicar tempo, ensinar ele, entendeu? Levar ele realmente a ter, uma vida diferente com o Senhor. Você foi chamado para instruir, instruir essas pessoas. Amém? Bernabé também, ele é aquele que é companheiro, com quem conversamos de igual para igual, com quem choramos e rimos. Nós precisamos ter Bernabé na nossa vida. Bernabé é aquele que a gente confia, que a gente conversa, que a gente chora, ri, você entendeu? Então, Bernabé é aquele que é companheiro. Nós precisamos encontrar pessoas que sejam companheiro no nosso dia a dia. Amém? Timóteo, lembrando, é o seu discípulo, ok? A quem você vai ensinar. Bernabé é aquele que vai te apoiar. Amém? Bernabé é aquele que realmente te ajuda nos momentos difíceis, que é o seu companheiro, ok? Mas nós também precisamos de Paulo, Paulo é aquele que está acima de nós, ou seja, é aquele que nos lidera, é aquele que nos motiva, Inspirando, ajudando-nos a crescer. Paulo é aquele a quem nos submetemos. Precisamos, contar a nossa vida para ele. Ele é o nosso discipulador. Paulo é a quem ele que nós damos a liberdade para interagir em nossa vida, Ele fala, nós ouvimos. Ele exorta e nós corrigimos, Ainda que não gostemos de ouvir o que ele nos diz, continuamos ouvindo e respeitando, e honrando. Ainda que a correção produza feridas, sabemos que eles serão curados. Ou seja, Paulo vai ser aquela pessoa que realmente vai ter que tirar o carrapicho, Vai ter que te ensinar, vai ter que te exortar. Você precisa de um Paulo, assim como eu preciso de um Paulo. O Paulo na minha vida hoje é o meu pastor Celso, O Paulo dos líderes, dos meus líderes, sou eu, E o Paulo da sua vida, que é membro, líder de treinamento, anfitrião, é o seu líder. Amém? É aquele que realmente vai te instruir, é aquele que realmente vai te inspirar, motivar, vai te corrigir na hora que é necessário, Então, a correção às vezes pode até produzir as feridas, pode até doer, você não pode aceitar, Às vezes você acha que não é adequado. Mas Paulo, ele precisa corrigir.
Paulo, ele é a pessoa que ama você. E quem ama, corrige. Amém? Então, honra aquelas pessoas que cuidam de você, que se preocupa com você, que corrige você, que procura te ensinar. Amém? Quando nós precisamos respeitar essas pessoas, né, que nos corrige, que nos ama, né, nós também precisamos honrar essas pessoas, né? E respeitando elas, você vai ganhar. Amém? Porque quem levanta a autoridade é Deus, não é verdade? Então Deus é que constitui a autoridade. Então, quando você respeita e honra a autoridade, mesmo se ele te exortar, mesmo que ele, né, possa te corrigir, né, mas é para o seu bem, amém? É melhor que a gente tenha pessoas assim que nos corrigem do que não ter ninguém que se preocupa com a gente, amém? Então, para mim finalizar esse vídeo, né, eu tenho outra parte aqui que eu achei muito forte, muito interessante para mim. Né? Deus falou muito comigo, eu creio que vai falar com você também, né? Existem muitas coisas que explicam o sucesso de um crescimento de uma igreja, mas certamente o fator principal é a unidade. Nós temos crescido porque nós devemos, né, estar de acordo em um só propósito que iremos crescer. Mas para isso precisa haver unidade, não simplesmente união. Usar uma coisa é termos unidade, outra coisa é meramente sermos a união crescente. A união é ter muitas batatas no mesmo saco. Muitas igrejas são apenas sacos de batata, né? Ou seja, os membros estão todos juntos, mas não são unidos. A união das batatas se transforma em unidade quando eles são conduzidas e amassadas, né? Tornando-se um purê. Batatas cruas não produzem unidade. É necessário que elas tenham sido, né, amassadas pelo fogo, né, e uma coisa é fato, cozidas pelo fogo também. Que o fogo representa o Espírito Santo. Amém? A unidade tem um preço de fogo, né, e quebrantamento. Ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito. Além disso, é preciso tirar a casca da batata. Tirando a casca aqui, simboliza o que? A aparência e o orgulho, né? Então, tirar a casca nos fala da renúncia do ego. Aqueles que desejam vaidosamente se manter diferentes e estão lutando contra a unidade, esses precisam ser corrigidos. Mas não basta o fogo e retirar as cascas. Para termos o purê, as batatas precisam ser amassadas. Isso aponta para o que? O quebrantamento. Coração contrido pode gerar unidade. Só há unidade no meio de gente quebrantada. Não há como ter unidade no meio de pessoas irretratáveis. A união somente não nos leva a realizar grandes coisas para o reino de Deus, mas a unidade, sim, move o braço de Deus para produzirmos grandes coisas. Amém? Existe uma diferença, né? Se nós entendermos, nós precisamos de um Paulo para nos corrigir, né? Para nos ensinar, exortar, né? Nos amar, né? Nos motivar. Nós também precisamos de um Bernabé, né? Que possa nos apoiar, possa ser o nosso parceiro, né? Possa estar junto com a gente. Mas a gente também precisa ter um discípulo chamado Timóteo. Amém? Para isso tudo, nós precisamos ter uma unidade. E a unidade é igual o saco de batata. A batata em si, ela não gera unidade, né? Ela gera união. União são várias batatas. Mas a unidade é o purê da batata. Então existe um processo para isso, né? Tirar as cascas aqui fala sobre tratar o ego, né? Tratar ali as coisas que precisam ser tratadas. Descascar fala assim, né, de corrigir,
Você entendeu? A batata, para ela ter um espírito de unidade, ela precisa ser corrigida, precisa passar pelo fogo do Espírito. E esses dias Deus está passando um fogo sobre nós, para mostrar quem realmente nós somos. Amém? Então nós precisamos entrar nesse aspecto. E nosso discipulado está avançando. Nosso discipulado está entrando num nível muito forte de unidade. Amém? Por isso, muitas coisas estão sendo tratadas. Ok? Então, uma coisa Deus tem para nós. Grandes coisas vão acontecer no nosso meio. Amém? Mas Deus está descascando as batatas. Deus não quer apenas uma união delas. Deus quer a unidade. Então, muitos crentes às vezes andam só de base de união, né? Tá junto, mas na hora que realmente precisa, não tá junto. Qualquer coisinha machuca, fere, fica sentimental, não é verdade? Então, a unidade não. Quando ela tá junto, não importa o que passa, não importa o fogo, não importa se vai quebrar o ego, né? Não importa se vai ser tratado, tá junto. Não tem como mais separar. Amém? A união das batatas cruas, você pode separar as batatas, mas depois que você cozinhou elas, virou purê, não tem como separar mais. Então Deus está nos levando a essa unidade. Amém? Nós vamos formar uma unidade tão forte que o diabo não vai resistir, que ninguém vai nos resistir. Amém? Nós estaremos unidos em nome de Jesus para um grande crescimento, rumo aos 100 membros. Amém? Conto com você para a gente formar uma geração realmente de Timóteos. Amém? Você faz parte disso, né? Não importa o processo que temos que passar. Precisamos estar juntos, sempre, unidos. Amém? Unidos, sempre como batata. Conto com você, nosso encontro está chegando. Eu preciso, desses dias que você entenda. Você pode ser o Paulo na vida de alguém. Vamos gerar os nossos Timóteos. Amém? Conto com você. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você foi chamado para coisas grandes. Não importa o que passa. Não importa as desavenças, né? Esteja unido. Quando você honra a sua autoridade, você está honrando a Deus. Quando você respeita a autoridade, você está respeitando a Deus. Quando você realmente ama a sua autoridade, independente das falhas, independente das correções que ele tem que exercer para corrigir, ama a vida dele, honra ele, que Deus vai te honrar bastante. Quero te agradecer. Essa palavra Deus queimou no meu coração. Ontem eu fiquei à noite, um bom tempo à noite, meditando nisso. E hoje de manhã eu decidi fazer isso. Só para abençoar a sua vida. Receba em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio que vai ter efeito. Amém? Tamo junto. Conto com você hoje no culto. Juntos somos fortes. Separados somos fracos. Conto com você. Amém.